Estamos dando início a mais uma live da FECcast, Meu Humano é Show, a Vida dos Pets. Eu estou aqui mediando essa live junto com meu colega Eduardo Nonato. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. E também nos acompanhará aqui nessa tarde para um bate-papo bem descontraído o professor Felipe Sanches, Boa tarde a todos. do curso de Medicina Veterinária. Boa tarde. O Igor, psicólogo. Boa tarde. Carolina Galvão, Boa advogada. Tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esses pets nossos aí. Então, Meu Humano é Show, a vida dos pets. Como é que nós estamos cuidando, tratando dos nossos pets? Então, para dar início, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a humanização dos pets. O que vocês acham que vocês nos têm a nos falar sobre isso? Eu posso começar? À vontade. Fiquei fugindo, mas acabei pegando, né? Sempre assim. Eu acho, assim, a gente pode começar primeiro mostrando a importância do pet, essa crescente importância do pet e a aproximação do ser humano. Daí, se a gente falar de início dos anos 2000, por exemplo, pet era visto mais como, por exemplo, cão de guarda, né? Sim. Então, é aquele cão de guarda, aquele animal que comia uma polenta, né? Uma comidinha até mais fraca. Hoje já não. Hoje a gente já tem o pet dentro de casa, do lado da cama. Às vezes na cama. Em cima. Em cima da cama. No seu lugar de dormir, o lado da cama, inclusive, né? Então, assim, isso mostra, não só isso também, mas os cães e os gatos estão vivendo cada vez mais, né? Então, a gente tem hoje o comportamento... Hoje, o animal vive, em média, 15, 18, cães com 20 anos, gato com 25. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha um contato muito mais longo com o animal, né? E isso acaba refletindo muito mais no comportamento, não só do animal, né, que está mais próximo do ser humano, e do próprio ser humano, que fez do animal um filho. Não é mais um pet. Acho que, às vezes, eles é até mais do que um filho, né? Inclusive, o ordenamento jurídico já tem contemplado aí o conceito de família multiespécie, né? Em que é composta por seres humanos e não humanos. A problemática dessa história toda é você trazer o animal para um lugar que não é dele, né? Que ele é um membro da família, sim, mas ele não é um humano, né? E aí você acaba fazendo com que esse animal perca a própria essência. Tanto que é muito comum, né? A gente vê que os animais acabam desenvolvendo as mesmas doenças que os seus tutores. Então, é preciso estabelecer uma relação mais equilibrada, porque ótimo que eles têm ganhado, né, esse status jurídico, essa importância, esse respeito que eles merecem, né? Aí a gente traz até a teoria biocêntrica, mas também respeitá-los como eles são. Porque senão se perde um pouco aí da essência do animal e, às vezes, judiação do bichinho, né, gente? A gente precisa respeitá-los como eles são. Exatamente. Falando E um esse pouquinho mais limite aí, como sobre a estabelecer questão- isso aí? Sim, falando um pouquinho mais sobre essa questão humana, a gente fala muito sobre excesso, né? Até onde é bom e até onde é excesso, até onde passa do suficientemente bom que a gente acaba estabelecendo. A relação humano-animal, o doutor acho que vai saber falar um pouco melhor que eu, mas até que ponto para o animal é bom essa humanização? Até que ponto passa a ser prejudicial para a vida do animal e até mesmo para a vida do ser humano, né? A gente sempre diz que todo excesso esconde uma falta, né? E a gente tenta entender da onde que vem esse excesso, da onde que vem o que a pessoa tenta suprir, o que o animal supre na vida da pessoa. Isso é um ponto bastante importante para a gente analisar aí, falando um pouquinho mais de ser humano. Exatamente. E eu acho que esse contato, ele é tão próximo que foi o que a Carol falou. Esses animais acabam tendo muitos distúrbios. E hoje, na medicina veterinária, a gente tem essa área cognitiva, comportamental, com estudo, assim, em crescente evolução de estudo mesmo. Então, eu já trabalho com neurologia e trabalham com um pouco de cognição canina. Mas a gente vê bastante distúrbio comportamental, o toque, né, a ansiedade, a euforia, a fobia, que a princípio, né, era visto só no homem, né, que acabou passando por todo esse contato. E quando você vai fazer um atendimento desse cão, você vê que o tutor traz um pouco, muito, não só o tutor, né, o ambiente. Mas tem tutor que acha até legal, né?
Fala assim, ai, nossa, ele tem problema de tireoide igual a mim. Então, a gente vê, assim, realmente as pessoas precisam ter essa consciência, né, de respeitar o animal. O cuidado, ele é essencial, né? Eu falo que ter animais de estimação exige planejamento familiar, porque, até como o Felipe falou, os animais hoje eles têm vivido aí, em média 15 anos, os cães, os gatos até 25. Eu tenho uma cachorra que vai fazer 17 anos. Então, a gente vê que isso é um reflexo da evolução da medicina veterinária, porque antigamente não tinha tanta especialidade quanto tem hoje, então a gente consegue prolongar a vida dos animais, mas em contrapartida, a gente precisa respeitar da forma como eles são, para que eles não adoeçam cada vez mais, porque a gente tem percebido que os adoecimentos eles têm ficado cada vez mais frequentes. E em paralelo a isso, além do planejamento familiar, porque é legal ter um animal, é muito legal, mas na hora em que eles ficam velhinhos, é o momento que eles mais precisam da gente. Então, eles dão despesa iguais filhos, né? Não são filhos, porque são animais não humanos, mas eles dão despesa. Então, exige planejamento, sim. Porque aqui a gente está falando da questão da humanização, de pessoas que cuidam excessivamente, e em contrapartida a gente tem pessoas que não cuidam. Que aí a gente entra na questão dos maus tratos animais, que infelizmente ainda é bastante frequente, né? Da pessoa simplesmente não se importar com a vida daquele animal e não manter os cuidados básicos, né? E aí, a partir disso, o animal vai definhando e ela troca por outro, porque cresceu demais, porque se casou, porque engravidou, porque mudou para um apartamento. As mais variadas desculpas, abandonando aquele ser que estabelece, sim, uma relação de afetividade dentro daquela família. E tem muitos animais que, sim, falecem até de depressão, porque sentem falta daquele núcleo familiar, que apesar de não tratá-lo tão bem, ele se apega, né? Porque os animais são extremamente fiéis. Isso acontece muito em casos de pais que presenteiam os filhos com o animal como se fosse um brinquedo, né? Exatamente. Não entende que ali é uma vida que tem que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter apoio, e acaba acontecendo isso. O animal pega uma certa idade, não supre mais as necessidades, não brinca mais, não tem mais aquela disposição e acaba virando um objeto ali, né? Então, é importante a gente prestar bastante atenção nisso, porque o animal não é um brinquedo para você presentear o filho, né? Por exemplo, os coelhos de Páscoa, né? Que é uma judiação. Coelho Com de certeza. Páscoa, ele só existe na Páscoa. Depois ele desaparece e aparece aí por aí abandonado. E aí as pessoas que deem os devidos cuidados, quem se sensibilizar. Então, é uma questão bastante complicada. Porque, primeiro, tem a questão do filhote, né? A pessoa fala assim, eu quero um filhote. O filhote cresce. Né? Os cachorros, eu falo, os animais não são bonsai. Gato, você consegue ter uma estimativa de tamanho. Cachorro, não. Principalmente se falando de vira-lata. E eu defendo a não comercialização de animais, porque é um comércio de exploração e sofrimento. Então, as pessoas precisam realmente estarem preparadas que um animal, para ela escolher um animal de acordo com o perfil daquela família, para lá na frente ele não ser descartado, porque ele não é coisa, né? Ele é um bichinho. Ele é irracional, porém ele tem sentimento. Falando disso, essa questão de comprar um filhote, aí esse mercado, ele é um mercado bastante injusto, né? Bastante. Eu discordo completamente. Sim. Já presenciei algumas fiscalizações de canis, é bastante triste. Então, é aquilo que todo mundo fala, que é bastante repetitivo e que, infelizmente, as pessoas não ouvem e continuam financiando esse comércio. Sim. Aquele filhotinho bonitinho que chega no seu colo, ele esconde um sofrimento absurdo dos pais lá atrás. É muito difícil a gente verificar criadores sérios e, assim, respeito, eu sou contra, mas eu respeito que é um comércio, eu respeito que é uma atividade econômica. Porém, infelizmente, poucos desses comércios são sérios. Então, eu vou comprar de qualquer jeito, ok, mas tenha, assim, o cuidado de conhecer os pais, saber o histórico, porque é muito triste a quantidade de matrizes que posteriormente são abandonadas em estradas, ou para morrerem atropeladas, ou para ficar à própria sorte até que alguém faça o recolhimento, se sobreviver. Exato, acho que é um pouco disso mesmo. Assim, o canil, a compra, ela sempre existe, né? A questão é se ela é legal, se ela é clandestina, se ela é legal, se ela... Porque uma coisa é você criar, uma coisa é você... Mas dentro da lei, né? Com todos os cuidados, respeitando o bem-estar animal, né? Isso é uma coisa. Mas o que a gente vê muito no Brasil, sim, em todo âmbito que a gente falar que Brasil, a gente sempre vai ter o lado clandestino, o lado ilegal, o lado... né, obscuro das coisas. E existe muito mais canis.
de casa, de fundo de casa, né? Com pessoas não preparadas, enfim. De fato, isso é um problema, né? Mas, por outro lado, se a gente falar agora de um lado positivo de ter um animal, e aqui o Igor depois pode até complementar, é que eu até estava falando assim, eu acho que o nome do tema aqui do nosso podcast tinha que ser Meu Pet é Show. Porque, realmente, a presença de um animal, ele traz muita coisa, ele ensina muita coisa, que às vezes, né, o que acontece? Muita coisa que ele falou. Às vezes você presenteia um animal, né, um filho com um animal, por causa de uma falta. Isso também é errado. E às vezes você presenteia esperando que o animal tenha um comportamento da sua perspectiva, né? Aí o animal cresce, ele tem todas as fases, ele não te respeita, e aí começa, a gente pode até ir lá para o abandono, né? As pessoas começando a abandonar, esse filhote tá comendo tudo, Comendo sofá, chinelo, comendo o pé da mesa. é um canídeo. E tem Né? famílias também que estão preferindo ficar com o pet ao invés da família ter um filho, tem né? É a falta de os equilíbrio, né? os dois. Acho que aí o Igor exatamente. pode É a falar famosa- melhor. A gente entra na famosa idealização, né? O que o pet vai trazer para a família, né? Ele vai suprir a falta do meu filho? Como que eu vou lidar com isso? Porque eu, como psicólogo, né, a gente estuda um pouco comportamento, estuda lá Pavlov, Skinner, e eu, falando pessoalmente agora de mim, adotei um cachorrinho e fui me dar o luxo de adestrá-lo. Conheço um pouco de comportamento. Foi um comando aprendeu, outro comando aprendeu. Eu falei, nossa, é fácil, doutora. E as coisas foram ficando mais difíceis, E foi aí que eu percebi que, sentindo na pele, né? Experiência pessoal, experiência própria, que não é fácil. Mesmo com o meu conhecimento em comportamento humano, né? Da psicologia, eu tentei fazer ali algumas aplicações. Deu certo algumas, mas não é uma coisa muito simples. Eu não consegui atingir o meu objetivo. Então as pessoas acabam imaginando, caindo lá na idealização de que é simples. E na verdade não é. Existem profissionais aí da área do adestramento que estudam. Eu, inclusive, pesquisei para estudar, me especializar. Infelizmente não consegui, não tive oportunidade. Mas é uma área que demanda bastante estudo, demanda bastante dedicação e não é uma área que qualquer um pode fazer. Se fosse fácil assim, né, todo mundo faria, não teria animais abandonados, a gente teria Seria tudo maravilhoso. Exatamente. Essa área na veterinária, ela é tão importante hoje em dia e tão grande mesmo, que inicialmente a gente trabalhava comportamento com uma forma mais básica, né? E hoje, a gente começou falando que a veterinária realmente evoluiu, né, cientificamente. Tem muito mais estudo hoje. E a área do comportamento é uma delas. Tem tanto estudo, a gente tenta cada vez mais se aproximar à medicina, né? E hoje a gente trata, dentro da veterinária, uma área já voltada mais ao comportamento de adestramento, ao comportamento psiquiátrico, né? Hoje tem uma área que a gente trabalha mais com medicações, né? Para tentar modular depressão, ansiedade, todo aquele comportamento do humano, o animal começa a apresentar de forma similar. Ele só não fala, né? Mas o comportamento... Então, hoje, tem já uma tendência a ter um psicólogo, psiquiatra, veterinário, e cada vez caminha mais para isso, né? E pensando um pouco por esse âmbito, pegar um exemplo de uma pessoa que está lá no seu estado depressivo, não gosta de sair, não fica só ali dentro de casa, não tem um contato com pessoas, não tem um contato social bacana ali. Vamos supor que ela adota um animal, imaginando que o animal vai suprir essa necessidade dela. E aí acaba que ela não sai com o animal para passear, não faz a socialização do pet, que é algo muito importante. A socialização do pet é com outros pets, Sim, né? seria Isso com que é outros importante, pets também, com outras pessoas também. E o animal acaba ficando ali preso no ambiente, ali na casa, no apartamento. E, consequentemente, obviamente, ele acaba desenvolvendo também lá o seu estado de estresse, irritabilidade, por ficar ali só naquele ambiente, não tem contato com outros pets, não tem contato com outras pessoas. É uma coisa que às vezes acaba acontecendo. E é daí onde o pet acaba desenvolvendo, copiando, né, entre aspas, comportamentos do dono.
acaba desenvolvendo esse tipo de transtorno aí. Eu tenho bastante contato com animais abrigados, né, por conta da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Assim, a gente desenvolveu um programa de voluntários para passear com os cães. Então, a mudança no estresse dos animais é visível. Antigamente, qualquer pessoa que adentrasse o canil era aquela barulheira, alguns agressivos, e hoje em dia o comportamento deles mudou completamente. Eles são mais calmos e a gente percebe mesmo, embora tenham cães lá que não se deem com outros cães, principalmente os pitbulls, que são resgatados aí muitas vezes de rinha, o fato deles conseguirem fazer uma caminhada estruturada, né? Tem até o acompanhamento de uma psicóloga canina nesse programa voluntário lá, desenvolvido pela gente. Eles ficam mais calmos e eles permitem que outros humanos cheguem, porque até o Felipe estava falando da questão do abandono, né? Quando a família não faz o planejamento que culmina no abandono, esse animal, dependendo da condição em que ele está, aqui em Araraquara, por exemplo, existe um protocolo de recolhimento para animais errantes, né? Previsto em legislação específica, que são animais atropelados, feridos, agônicos, fêmeas no cio, prenhe, filhote ou idosos debilitados. Então, animais nessas condições sem tutor, o município faz o recolhimento. E aí, a partir desse recolhimento, é que começa a história dele dentro do abrigo, né? Então, ele é cuidado, tratado, vacinado, castrado e fica esperando um adotante. Tem animais lá com 10 anos de canil, por exemplo, e gatos também. Então, tem uns que felizmente são adotados e outros não. Então, a gente tenta promover o bem-estar realmente para esses animais pelo tempo em que eles precisem ficar lá até eles encontrarem novas famílias que não vá descartá-lo novamente. Então, eu acho que a gente sabe dos benefícios de se ter um animal de estimação, cientificamente comprovado os benefícios que traz para a nossa vida. Então, por isso eu falo tanto, volto aí na questão da não comercialização, por conta da quantidade de animais abandonados. Hoje, aqui em Araraquara, a gente tem mais de 550 para adoção. No Brasil todo, são mais de 30 milhões de animais abandonados. Então, é um número bastante expressivo. Então, eu acho que trazendo essa sensibilidade para as pessoas que, olha, não precisa comprar, tem um ali precisando e o benefício que você vai fazer para a vida dele e ele para a sua. Lógico, de uma forma equilibrada, né? Para que ele não adoeça igual o tutor e corra tudo bem. E se a gente falar um pouco, só retomando um pouco aí, se a gente fala dessa comercialização, o problema dela é a ilegal, né? E qual que é o problema disso? Se a gente vê raças da década de 90 e as raças de hoje, elas sofreram mudanças físicas, né, no seu padrão. Por exemplo, o clássico, o pastor alemão, né? Então, que ele tem a traseira mais rebaixada, enfim. E a gente tem hoje também vários problemas na veterinária com o bulldog francês. Vários problemas respiratórios. O pug também, né, Felipe? Felipe? Tudo, né? Isso vem dessa... Porque, assim, chega um momento que você tá mudando o animal, mas... Vou dar um de psicólogo agora. Mas pra quê? E pra quem essa mudança? Satisfação pessoal. Né? Exato. Né? A gente faz isso pro próprio ser humano. Porque se fosse ver do animal, o animal ia viver na lama, sujo, não precisa de banho. Nossa, não. Várias coisas ele não iria fazer. Pra deixar cada vez mais agradável aos olhos, né? Exato. Então, aos olhos humanos, né? Perdendo a essência do animal, né? Exato. Bom, então será que nós somos shows para os pets? Eles nos acham show mesmo? Eu acho que ainda não. Sinceramente, eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda. A gente tem muito a aprender com eles, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Porque a gente tira realmente isso que o Felipe falou dessas manipulações de raça. Posso falar por experiência própria. Eu tenho uma labradora adotada que ela ficou cega aos 5 anos. Ela é manca, ela tem um problema grave nas articulações. Me parece que a estrutura dela é muito grande para as 4 patas. Então, vai saber qual cruzamento foi feito ali, né? E mesmo os coitados dos vira-latas, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma mistura ali que acho que é um pincher com um bacê. E aí ficou um bacê gordinho nas patas de um pincher. Ele já teve rompimento do ligamento dos dois joelhos. Aquele 1% é pincher. Pois é. E aí ficou... Ele é lindo, mas assim, ele é bem gordinho e as patinhas não sustentam. E aí ele rompeu o ligamento 2 vezes. Então, olha que pecado, né? Então, é preciso realmente nós, que somos racionais, termos responsabilidade no que está acontecendo com os animais, né? Porque... a nossa obrigação, já diz a Constituição Federal, a nossa obrigação também é cuidar dos animais, assim como o poder público, os cidadãos também.
Bom. É difícil falar, né? Assim, o que o homem é show, né? Atualmente tá bem natureza, aí difícil, tem a os gente tá animais degradando não tudo, né? humanos. Eu O que fico que é show? Eu fico pensando, a gente, né, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá só ali na letra da lei, lindo, maravilhoso, e Sim. todo mundo degradando tudo. Falo, gente, a gente precisa viver Sim. aqui. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém. Eu acho que vale a Mas- pena a gente voltar a pergunta pra gente, né? Eu sou o show? O que falta pra eu ser exatamente. show? O que falta aqui em mim Marque pra eu... sua sessão com o Igor. Mas considerando, então, essa questão do bem-estar, que você tem... A partir do momento que o pet chega na sua casa, né? Todos esses cuidados que a gente deve ter. Então, considerando que nós vamos criá-lo com cuidado, né? E com ponderação, né? Que talvez essa seja uma palavra bem interessante para todo tutor, né? Aí a gente tem hoje disponível no mercado uma infinidade de opções e de tratamentos que vocês já relataram, áreas novas da medicina veterinária, áreas da psicologia e a própria legislação animal, né? Que a Carolina ainda vai falar um pouquinho mais. Fala um pouquinho aí pra gente essas novas áreas, esses mercados aí, essas áreas de atuação pro médico veterinário. Felipe, por favor. Para nós médicos veterinários, realmente a gente tenta caminhar sempre próximo à medicina, né? Então, quando a gente fala, o animal tá vivendo mais, né? Primeiro, porque tá tendo um contato mais próximo com a medicina, né? Com a parte interna, medicina interna do animal. Então, a gente está cuidando do animal, E não entra só a medicação, a alopatia. Entra hoje medicinas integrativas. Então, a gente começa a acupuntura, fisioterapia, ozônio. Podemos falar da medicina canabinoide com óleo de cannabis, fisioterapia, esteira. Pilates. Spa, né, para animais. Infinitas pra cachorro, opções. Isso faz... Claro, muito dessas terapias a gente chama terapia integrativa, né? Então, acupuntura, fisioterapia, ozônio, tudo isso cientificamente provado. Então, tem realmente um recurso para utilizar para benefício do animal. Isso, benefício de saúde ao animal, né? Então, o animal tem um problema articular, o animal tem problema oncológico, enfim. A gente tem outras medicinas hoje que vêm crescendo cada vez mais. Especializações. Eu trabalho já há uns 2 anos só com neuro. Só com neuro não. Eu trabalho com clínica geral, mas já atendo neurologia. Mas tem colegas dermatologista, cardiologista, endocrinologista e assim vai. Então, essa ramificação, com certeza, esse estudo dentro da medicina veterinária, né, esse crescimento dentro da medicina veterinária, com certeza é reflexo também na qualidade de vida dos animais, né? Então, eles estão chegando aos 15, 20 anos, não só pela medicina veterinária, mas também pelo cuidado, pelo como o tutor vê o animal, né? Então, como ele cuida, como eu disse. Antes, o animal era de caça, era de guarda. Então, era comida também, enfim, não tinha vacinação, não tinha vermifugação. Hoje já não, hoje é um filho, né? Então, aí já começa a ter aqueles cuidados. E tem o veterinário ali mais qualificado, né? Bem mais qualificado para atendê-lo. Sem contar também o mercado que gira isso com produtos para pets. Sim. Eu acho que o mercado pet é um dos que mais É um dos que mais tem crescido nos últimos anos. O Brasil, eu vi, o quarto mercado em produtos pets, quarto mundial. Então, de fato, a gente tem aí uma demanda muito grande, né? E a gente tá falando aqui de cão, mas nós temos já estabelecido uma tendência também do crescimento da população. Isso já acontece, mas existe uma tendência da população de gatos também vindo crescer. E passar até a população de cães. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta, já que ele falou de gato? É que assim, diz que o gato é o animal do futuro, né? Porque aparentemente ele é menos dependente do que o cão. Aparentemente, porque eu conheço muito gato que tem comportamento de cachorro. Mas é verdade isso? Eu sou gateira. Então eu porque ele não fica tanto, eu ele vi a sai, tatu dele, eu falei, certeza. Eu não vi, porque ele sai, ele vai passear sozinho, não é? E ele volta. Assim, o gato tem o seu comportamento menos dependente, né? Ele tem sua dependência, é diferente. Eu vou ter o gato, ele não... Porque daí eu só dou comida. Não, ele é carente. Ele é carente. As minhas gatas dormem comigo ali, qualquer coisa você vai...
Uma vai atrás, eu vou pra cozinha, vai atrás, enfim, eles são carentes. Só que eles não demonstram como é um outro comportamento. Tanto que na veterinária a gente fala assim, ó, o gato não é um cão pequeno. Gato é outra espécie. Esquece, você aprendeu em cão, gato é outra coisa. Cavalo é outro, boi é outro. Olha como vai a complexidade, né? Mas o gato, por que vem aumentando? Porque cão, se é de apartamento, você tem que levar ele pra Tem que fazer, descer. pra defecar, urinar todos os dias. Tem um passeio, né? O gato, não. O gato, você tem areia, né? Ele vai fazer ali na areia, mas isso não significa que você não precisa brincar, né? Às vezes tem que ter um enriquecimento ambiental para esse animal, né? Tipo, eu vou ter o gato, vou deixar ele lá e vou trabalhar e dar comida e ele tá feliz. Não, ele tem que brincar, você tem que ter uma interação com ele também é um pet, né? Mas vem crescendo muito mais por ele não ser tão dependente da rotina do homem. Então, ele consegue trabalhar e deixar o gato ali, ele consegue brincar quando ele tá em casa, ele não tem aquela obrigação de todo dia ter que descer 2, 3 vezes por dia do apartamento. Então, e cada vez mais a tendência é que o nosso mundo seja mais verticalizado. O que também inibe as Né? voltinhas, né? Porque, por exemplo, a criação indoor ela é muito mais benéfica para o animal, porque ele vive muito mais. Exato. Animais que o pessoal fala, gato tem que dar voltinha. Não é bem assim, porque ele é extremamente vulnerável, é um animal ainda que sofre muito preconceito, né? E, às vezes, essa voltinha ele pode não voltar, né? Não volta. E não volta. Não tá? volta. Gato Quanto mais ainda... idoso ainda por cima, que ele vai ficando mais vulnerável, né? Do que já é. E a gente tem, né, alguns casos aqui de pessoal mesmo que joga alimento com veneno e tal, por tratar o gato como praga, mesmo, né? O que é um absurdo, sim. né? E é criminoso Sim. também. Sim. As minhas é telado. Telado, tudo ali. Se quero passear, às vezes eu tento colocar uma coleirinha, fazer elas andarem um pouquinho, ver ele, mas comigo. Isso para todos os pets. Todos. Cão e gato, né? Uhum. O cão e o gato na rua, eles vão viver menos. Ponto. Sim. Isso é comprovado já. A expectativa de vida de gatos e cães em situação de tanto os que nasceram nas ruas, quanto os que são abandonados nas ruas e aqueles que falam que são semi-domiciliados, né? Sim. Que eles têm casa, mas eles saem para dar voltinha. Então, eles vivem menos, infelizmente. Então, isso é mais uma questão aí de responsabilidade dos humanos. Pela questão de comer comida envenenada, comida estragada, né? Acidentes Questão de se atropelar, automobilísticos. risco de atropelamento, né? Muito. Intoxicações, sim, muito, muito. O gato ainda mais, porque ainda tem toda... Carol, um pouquinho da legislação animal, como é que tá? Então, bom, primeiro eu queria falar que eu sou muito grata à evolução da medicina veterinária, porque graças a essa evolução as minhas cachorras estão vivendo muito. Né? E os gatos também, gato com 25 anos, gente, quem diria, né? Mas a evolução também, além da medicina veterinária, também veio dentro da legislação. Os animais, infelizmente, ainda são considerados, embora seres sencientes perante a Constituição Federal, né? Que é vedado a crueldade. Então, quem só pode ser passível de crueldade quem tem sensações e sentimentos. O Código Civil ainda considera os animais como coisa. Porém, né, os julgados aí dos últimos tempos, eles consideram os animais como seres sencientes. Os animais têm sido, inclusive, partes processuais, embora seja uma questão bastante polêmica, né, como sujeito de direitos, e também em ações de separação judicial, já existe guarda compartilhada de animais, alimentos, né, entre ex-cônjuges. E aí, em setembro do ano passado, com o advento da Lei Sanção, a lei que pune maus-tratos a cães e gatos, ela foi majorada, né? Hoje em dia, de 2 a 5 anos de reclusão com multa. Então, é um avanço bastante expressivo, mas não adianta ter um avanço expressivo dentro da legislação, sendo que as pessoas não se conscientizam. Então, é importante, por exemplo, aqui em Araraquara já houve prisão em flagrante por maus-tratos, que foi de um munícipe que estava abandonando 2 animais numa estrada municipal. Porém, assim, o que a sociedade vai aprender com isso? Né? O que a sociedade vai aprender com isso? Porque a ideia não é, então a gente vai punir. Não, a gente quer que as pessoas vejam a importância dos cuidados, se responsabilizem, não porque tem uma norma penal ali e eu não vou transgredir regra, mas porque realmente se importa com aquela vida. É isso que nós precisamos, né? Em todos os sentidos. Então, no meu trabalho na coordenadoria, a gente enfrenta pedidos diários de pessoas que querem descartar os animais. Por quê? Por falta do planejamento, pela falta da sensibilidade. Então, a gente reforça todas as vezes, além de haver uma norma penal,
A gente também vai pelo lado da afetividade, sim, e do respeito. Os animais envelhecem e você quer descartar. E quando você envelhecer, o que vai acontecer com você? Né? A E gente também teria tem a questão da violência, que tem a teoria do link, que o Igor também, acho que nem vai dar tempo, mas, né, de Já avisaram pessoas, pra gente que o tempo acabou. de pessoas que maltratam animais também maltratam pessoas. Sim. Então fica a sugestão para essa reflexão, né? O que estamos fazendo com os nossos animais? Estamos cuidando devidamente dos nossos animais? Bom, de qualquer modo, acho que a gente deve manter, Felipe, o nosso tema, que é Meu Humano é Show. É assim que os nossos animais esperam, né? Exatamente. Espero que a gente seja. Então, bom, nós temos que finalizar. Infelizmente, o papo está ótimo, temos muito para falar. Então, se tiver alguém mais interessado aí, você que está interessado nos nossos cursos, tiver alguma dúvida, os nossos convidados também estarão à disposição aí, né, pessoal, para Sim, falar com certeza. vocês, Com certeza. eventualmente. E nós ficamos por aqui. Continuem acompanhando as lives do FECcast. Estamos por aqui hoje e amanhã. Siga a Uniara aí pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, onde estão ocorrendo as nossas transmissões. Até mais, gente. Até mais, Obrigado, obrigada. gente. Carol, obrigado, Felipe.